gente, estamos aqui para mais uma aula de História para o primeiro ano do ensino médio, dando continuidade ao nosso conteúdo e sempre lembrando a vocês que isso aqui é uma aula de apoio, é o texto que eu dou aos meus alunos, que eu repasso aqui e faço algum breve comentário. Então, se vocês quiserem, vocês que não são meus alunos, quiserem dar uma continuada aí na matéria e faça uma pesquisa na internet, pega os pontos principais, tá? Em livros e aprofunde um pouco mais. É claro que em sala de aula a gente faz um trabalho diferente, isso aqui é mais para poder eles lembrarem do que eu dei. Então, dando seguimento, vamos lá. O Império do Centro. A China é uma das mais antigas civilizações do mundo. Por volta de 3000 a.C., já havia aldeias com agricultura desenvolvida. Os núcleos urbanos acompanhavam as margens dos grandes rios, como o Yangtze-Kiang, Rio Amarelo, e o Huanghe, Rio Azul. Os chineses primitivos organizaram grandes equipes e construíram diques contra enchentes e canais de irrigação com centenas de quilômetros. Tudo isso sem as máquinas e explosivos atuais. Por volta de 1500 a.C., já havia pequenos reinos. Em 221 a.C., o rei Shi Huangdi tornou-se o chefe supremo da China, que ele chamava de Império do Centro, porque acreditava que a China estava no centro do mundo. Não existe centro do mundo, mas inúmeras grandes civilizações ao longo da história se consideram o centro do mundo. Foi esse rei que começou a construção da muralha da China, para impedir a invasão de povos que vinham do norte. Então, grave bem o nome desse rei, Shi Huangdi. Os conflitos entre as famílias aristocráticas e as revoltas camponesas contra os nobres se arrastaram por séculos e dividiram a enorme China. Os imperadores só recuperariam a autoridade a partir do século VII d.C., quando aceitaram destruir parcelas de terra para famílias de camponeses. A administração do Estado foi reorganizada e entregue a funcionários que seguiam a ideia do filósofo chinês Confúcio. Começava um período de grande prosperidade. Foi quando os chineses inventaram a pólvora, no século IX, o leme do navio, o carrinho de mão, o papel de casca de árvore, as comportas dos canais, a bússola magnética no século XII. E a importância desse desenvolvimento na China. Quantas coisas eles descobriram e, vamos dizer assim, criaram, né? No século XIII d.C., depois da bússola magnética, chegaram os invasores mongóis, povo que vivia nas estepes do norte da China, chefiados por Temujin, mais tarde proclamado Gengis Khan, governante universal. Então, também guardem isso, o nome verdadeiro de Gengis Khan, anterior a ele receber esse nome, Temujin. Os exércitos mongóis tinham os cavaleiros que eram habilidosos arqueiros. Tomaram o norte da China, ocuparam Beijing, Pequim, e a Ásia Central, a Índia, a Pérsia e até o sul das atuais Rússia e Ucrânia, e a Hungria na Europa. O general Kublai Khan completou a obra de conquista do avô Gengis Khan, tornando-se senhor de toda a China em 1279. Na Índia, os mongóis triunfaram em 1519. No século seguinte, a Índia viveu grande prosperidade econômica. Sábios de várias partes foram para lá, particularmente os persas. Os indianos produziam mais cereais do que toda a Europa e eram os maiores fabricantes de tecidos de algodão. Entretanto, os amigos habitantes não aceitaram pagar os pesados impostos. Além disso, os mongóis eram muçulmanos, seguidores do islamismo, a crença religiosa monoteísta de origem árabe do século VII d.C., que afirma que só existe um Deus, que é Alá, e que
segue o livro religioso ao Corão. E muitos indianos não aderiram à nova fé. Então vamos voltar à China. Depois da morte de Kublai Khan, os mongóis não conseguiram manter o controle. No século XV, os camponeses e proprietários rurais se rebelaram e um deles se tornou o primeiro imperador da dinastia Ming, que governaria a China até o século século XVII. Foi um período de grande prosperidade material e intelectual. A muralha da China foi reconstruída com pedra e tijolo e passou a ter vários metros de altura e milhares de torres. O comprimento total chega a 6.000 quilômetros. No século XV, os navegadores chineses contavam com navios maiores e melhores do que os europeus e chegaram a navegar até a África. Vamos falar agora sobre a Rota da Seda. A Ásia e a Europa, na antiguidade, estiveram ligadas pela complicíssima rota de comércio que partia da China e alcançava os portos do mar Mediterrâneo. Os chineses vendiam os maravilhosos tecidos de seda e também a porcelana, que os europeus não sabiam fabricar. E compravam prata, vinho, azeite de oliva, elaborados pelos romanos e depois pelos bizantinos. No meio do caminho também havia ativo comércio. Por exemplo, a Índia vendia perfumes e pimenta. As nações da Ásia vendiam jade e cavalos para a China. O período mais ativo foi entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. No tempo da dinastia chinesa Han, é que teve esse período de melhor comércio. Pelas estradas também seguiam homens e ideias. Foi assim que as ideias budistas e indianas alcançaram a China, o Vietnã, a Coreia e o Japão. As doenças também seguiam a rota. A peste bubônica, levada pelos ratos, e a varíola mataram milhões de pessoas em Roma e na China. Nos séculos XIII e XIV, a expansão mongol restaurou a força da Rota da Seda, o que mostra que as conquistas nem sempre se reduziam em assassinatos e pilhagens. Tá? Para a gente encerrar a China, vamos falar agora sobre a filosofia dos burocratas. Confúcio, que no Ocidente é chamado de Confúcio, viveu no século V a.C., numa época em que a China sofria com as guerras civis entre famílias nobres. Confúcio dizia que as pessoas deveriam aprender a dominar os desejos e paixões e levar uma vida virtuosa. Ou seja, os homens deveriam obedecer aos costumes tradicionais e às autoridades e ter como meta servir a família e a autoridade. Os súditos deviam obediência e respeito ao Estado, do mesmo modo que o filho ao pai, a mulher ao marido, o homem do povo a seu superior natural. Durante séculos, os governantes chineses adotaram os princípios confucianos. Para fazer parte da burocracia estatal, ou seja, para ser funcionário público, os rapazes estudavam durante anos as ideias de Confúcio e então faziam provas. Os candidatos que colassem podiam ser punidos com a pena de morte, um tipo de castigo que poderia ser aplicado nas escolas atuais ou leitor. Aqui está fazendo, vamos dizer assim, uma analogia, se vocês concordam com isso ou não, né? Com pena de morte, né? Isso aí é uma coisa que eles discutem muito lá, que não cabe muito ao nosso país, né? Deve ser aplicado nas escolas atuais. Eles falam isso que é o desejo deles lá, né? Mas que é uma ignorância muito grande. Não vamos entrar nesse debate, pelo menos nessa parte. Para a época seria viável a gente discutir, mas para a atual não cabe a vocês nesse momento. Bom, terminamos a China. Estamos aqui
na próxima aula vamos falar sobre o Japão, vamos entrar já no Japão, tá? Então, até a próxima aula.